Agora nós temos o nosso quarto momento aqui de palestra. E eu fico me questionando, quando eu estou durante o evento, que eu fico pensando assim, quem será que tem mais interesse em que eu cresça em conhecimento? Eu mesmo ou Deus? Quem será que tem mais interesse que a gente conheça mais e mais? Nós mesmos temos mais sede ou Deus que quer ser conhecido? O que será? Bom, para falar sobre o fenômeno religioso universal, eu convido ele que é graduado em História, especialista em Filosofia, mestrando em Educação, possui formação também em Ensino Religioso, área em que concentra sua pesquisa, e trabalha aqui no município também, junto à Secretaria de Educação. Eu quero que todos vocês recebam também o nosso querido Dionísio Ratzenberger. Isso aí, Matias. Boa tarde a todos, todas. Que bom estarmos juntos hoje. Fiquei bem quietinho até agora ali, sentadinho. Agora quero compartilhar um pouquinho algumas coisas com vocês. Primeiro dizer que quem aqui se inscreveu naquele link para participar? Quem aqui botou seu nome para encher a ficha? A grande maioria, que legal. Eu tenho os dados de vocês, quando nós tivermos outros eventos, nós vamos mandar uma mensagem de e-mail. Quem aqui recebeu o e-mail que nós mandamos essa semana? Olha só, vários leram. Se tu abrir o teu e-mail, vai ter um e-mail lá, tá? Nós temos o teu contato. E eu estou feliz porque hoje nós temos pessoas aqui que são envolvidas com alguma igreja e pessoas que não são. E eu estou muito feliz por isso. Porque a ideia desse evento não é ser um evento interno da igreja, mas é ser um evento para a comunidade, para a sociedade. Nós temos pessoas, então, da igreja católica, da igreja luterana, né, entre os que estão envolvidos em alguma confessionalidade, da própria igreja Encontros de Fé, das igrejas batistas. A lista de igrejas ali eu listei, tem mais de 30 igrejas aqui hoje representadas, e a gente está muito feliz por isso. Pessoas de várias cidades, vindo inclusive de Gravataí, de cidades um pouco mais distantes. Alguém aqui está mais longe do que Gravataí? Alguém vem mais de longe? Porto Alegre. O resto eu acho que é um pouco mais perto, né? Canoas, Sapiranga, Campo Bom, Ivoti, Estância Velha, São Leopoldo, essas cidades todas. Portão, eu vi que tem gente... Tinha um grupo que ia vir de Bagé, mas não conseguiu vir hoje. Mas Nova Hartz, isso aí. Parobé, Taquara, isso aí, que legal. Araricá, tantas cidades, que legal a gente poder estar junto. Inclusive os irmãos da igreja quadrangular, né, de Araricá, o pessoal de Nova Hartz, nós tivemos ano passado ali, ganhamos um convite para estar de novo em Nova Hartz esse ano, quem sabe o ano que vem, fazendo um evento desses. Vai ser uma alegria para a gente poder estar juntos. Então, hoje à tarde o meu tema aqui será sobre a questão do fenômeno religioso universal. Não estou falando então da igreja universal, tá? Universal no sentido de que compreende todo o universo humano, todas as culturas humanas, o mundo todo. A religião enquanto fenômeno da humanidade, como o próprio Wagner comentou aqui, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre as implicações disso, de forma rápida. Então, religião é um termo que os cientistas dizem que pode vir de duas palavras da língua latina ou grega, que seria da palavra, segundo John Broker, da palavra religio ou da palavra religare. Então há uma dúvida entre os cientistas de qual palavra vem a palavra religião. Religio significa algo que é feito com um cuidado minucioso. E usava-se esse termo para se designar a forma que as pessoas que faziam as oferendas ou os sacrifícios aos deuses, vamos pensar se é uma palavra do latim e do grego, está falando de sacrifício lá no politeísmo grego, latino, romano. Nos povos antigos, todas as religiões
tinham algum tipo de sacrifício feito aos seus deuses. E então esse sacrifício tinha detalhes minuciosos, e então usa-se esse termo religio, algo que é feito religiosamente. Tá? Então a palavra religião pode ter vindo desse termo, ou pode ter vindo do termo religare, que quer dizer religar, conectar novamente, ligar algo que estava desligado. Nesse segundo caso, então, traz a ideia da conexão com o transcendente, com o ser supremo, com o Criador. A ideia de que há no ser humano um desejo de se conectar novamente com algo que estava desconectado. Então, religião, em ambos os casos, está ligado a esse contato com o sagrado. Porque os povos antigos, partindo pela lógica de que, bom, se há um Criador, e esse Criador, de certa forma, eu sinto que tem algo que me interfere, que me atrapalha de chegar perto dele. Certamente o que me interfere de chegar próximo dele são os meus próprios erros. Então eu preciso fazer algo para aplacar a ira deste Criador, desse ser supremo, desse Deus, desse Espírito maior. E aí então vem a ideia, na grande maioria dos povos, de um sacrifício. Então você sacrifica um animal, né? Você dá algo a esse Deus, sacrifica um bem, muitas vezes queima esse bem, esse material, em troca desta conexão, para aplacar essa ira, digamos assim. Isso está presente na maioria das culturas, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então esse desejo de se religar, já traz em si a ideia de que de alguma forma nós estamos naturalmente desligados, e que precisaríamos nos religar. E hoje à tarde eu quero falar sobre isso, sobre como a história das religiões e como a antropologia, que é o estudo desse ser humano no passado, das suas culturas, pode nos dar subsídios para entender se nós viemos sim ou não de uma mesma tradição religiosa. Vamos pensar, se a Bíblia está certa, todos os homens derivaram de Adão e Eva. Se a Bíblia está certa, no dilúvio foi exterminada uma parte da humanidade, mas de uma família que teve 3 filhos, permaneceu tudo. Então nós temos que ter histórias em comum, se a Bíblia está certa. E vamos então estudar um pouco da história e da antropologia para ver se isso confere. E aqui então a origem da palavra religião. Hoje nós podemos ver que no mundo existe uma diversidade religiosa. Aqui nós temos várias imagens, tem de hindus, nós temos aqui religiões afro-brasileiras em cima, embaixo ali bispos da Igreja Católica, no lado esquerdo, embaixo uma religião tribal africana. E o interessante é exatamente isso. A religião ela é considerada um fenômeno universal. O que isso quer dizer? Que todos os povos, em todos os lugares do mundo e em todas as épocas, sempre tiveram algum tipo de religião. O que é exceção é o pensamento de que não há um Deus ou um ser superior. O pensamento ateu, ele é uma exceção em um mundo religioso. Então vamos lá. Olha só essa frase do historiador Plutarco, ele viveu de 45 a 125 depois de Cristo, na época que os romanos estavam se expandindo. Então Plutarco era um historiador, ele estudava os povos daquela época, e olha a frase que ele diz: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária. Então olha só, ele estava andando pelo mundo e vendo povos tribais na África, povos ali do Oriente Médio, tribos que andavam no deserto, culturas totalmente diferentes, povos que não falavam a mesma língua, que não escreviam, outros não liam, outros não tinham moeda, outros só trocavam, mudava a forma de governo, mudava a língua, mudava a cultura. Mas ele diz assim, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, jamais foi encontrado. Olha só, então em todos os povos do mundo, segundo Plutarco, daquela época,
E o mundo romano, greco-romano, compreendia uma região bem grande da humanidade naquela época. Eles iam até as divisas ali com a Índia, eles iam até, né, vamos dizer, a metade ali da Europa, um contato quase com o norte da Europa. Estavam dominando toda a região do Egito e Etiópia. Eles estavam com um império gigantesco para aquela época. Era o maior império do mundo, o Império Romano. E esse historiador, imbuído desses conhecimentos desses viajantes e dos guerreiros que voltavam até Roma, trazendo as notícias e das cartas que vinham dos seus governadores, porque Roma colocava governadores em todas essas cidades, com as descrições ele chega a essa conclusão. A única coisa que a humanidade tem em comum em todos os povos é a existência de uma religião. Da busca pelo contato com esse ser supremo ou com esses seres. Nós temos daí também, já mais próximo de nós, Quatrefages, Armando de Quatrefages. Esse homem, ele é um naturalista. Vamos pensar, ele viveu ali de 1810 a 1892, a época da colonização da África e da Ásia pelos povos europeus. Então, Alemanha, França e outros povos da Europa estavam indo e invadindo os territórios da África e da Ásia e tomando para si, fazendo uma colonização. Né? Vamos pensar, é o neocolonialismo, é aquele período ali, primeiro colonialismo quando eles chegam na América e depois eles se expandem para a África e Ásia. Então agora, ele vai nessas expedições para a África e para a Ásia, para lugares distantes, e havia uma ideia racionalista do período que ele estava vivendo, que era a ideia do iluminismo, de que a religião era uma invenção dos seres humanos. Portanto, se a religião é uma invenção dos seres humanos, em povos isolados, que não teriam contato com esses seres humanos que inventaram a religião, então, romanos, gregos, cristãos, judeus, haveriam povos ateus. Essa era uma ideia, que provaria que a religião é uma invenção humana. Então, ele foi atrás desses povos, em busca dos povos ateus. Onde estariam esses povos que são ateus? E ele diz assim: obrigado pelo meu magistério a passar em revista a todas as raças humanas. Procurei o ateísmo entre as mais degradadas e as mais elevadas. Não encontrei em lugar algum, a não ser no estado individual. Então haviam pessoas ateístas, mas não haviam povos ateístas. O ateísmo só existe em estado errático, ou seja, isolado. Tal o resultado de uma investigação que posso chamar conscienciosa e que comecei muito antes de subir à cátedra de antropologia. Então, Quatrefages faz essa constatação de que todos os povos daquele período, que está bem próximo de nós, têm a sua cultura. E hoje, o conhecimento que nós temos de mundo nos diz isso. E esse fenômeno religioso, que é isso? Então, assim, nós não podemos, a ciência não pode estudar Deus, porque Deus não é físico. Ok? Deus não é matéria. Então ele não pode ser estudado pela ciência. Mas a ciência pode estudar um fenômeno humano que é a religião. Porque este fenômeno envolve pessoas. Nós estamos dentro de um templo religioso, que é mantido por pessoas que contribuem com parte da sua renda para mantê-lo. Isso é um fenômeno religioso. Pessoas consideram tão importante manter a sua fé, que mantém uma comunidade eclesiástica, lideranças eclesiásticas, que mantém uma estrutura física para suas reuniões, de uma comunidade eclesiástica, uma comunidade de igreja. Isso é um fenômeno religioso. Nas tribos indígenas, eles constroem uma cabana específica para o líder religioso, né, daquela tribo, que vai ali fazer rituais de curanderia, rituais xamânicos, rituais de encontro com espíritos, mas o fato é que todos os povos têm algum tipo de ritual, então isso pode ser estudado. Se o próprio Deus não pode ser estudado, porque ele em essência não está dentro da nosso capital, do que a ciência pode abarcar,
mas o fenômeno humano religioso pode ser estudado. E ele é o objeto principal de estudo, então, das chamadas ciências da religião. Enquanto a teologia vai estudar o que se sabe a respeito de Deus e o que é ensinado a respeito de Deus, as ciências da religião vão estudar, então, esse fenômeno humano, olhando pelo âmbito da ciência humana. Então, é um campo surgido junto com a modernidade e vai falar sobre exatamente isso. Oh, que legal, meu Deus. Oh, que legal. Vamos lá, vamos devagar. Vamos lá, eu não vou pular muito aqui, senão o bichinho vai... Isso, agora. Eu não posso mexer para cima. Alguém vai lá no Note e mexe para mim, pode ser? Vamos voltar aqui. Pode passar para frente. Isso, mais um, isso, ótimo. Mais um, isso, mais um. Aí, parou. O argumento antropológico pró-Deus, o que é isso? Como arqueólogos, através da arqueologia, nós podemos ter um argumento pró-existência de Deus. Como então isso tudo pode se conectar com a ideia de que, sim, cientificamente há um argumento, então, através dessa observação do ser humano no seu passado e no seu presente, de que há um Criador. Através desse raciocínio que eu estava falando antes. Se a existência de um Criador fosse uma invenção humana, como afirmam alguns filósofos modernos, por exemplo, nós temos vários que vão fazer essa afirmação, mas Nietzsche é o cara que vai fazer mais categoricamente, ele vai dizer que Deus está morto. Se Deus existe, ele está morto, né? Mas ele não vem dele essa ideia de que o homem criou Deus. Que Deus seria uma invenção humana. Mas se isso está certo, como alguns dizem, seria impossível que todos os povos, em todas as épocas, inventassem a mesma coisa. Se nós tivéssemos que inventar alguma coisa, que em essência não existe, e eu tenho que usar a minha criatividade para pensá-la, eu poderia pensar em N situações. Mas dificilmente pessoas isoladas em lugares diferentes, em épocas diferentes, pensariam a mesma coisa. Por exemplo, os chineses pensaram e desenvolveram a pólvora. Outros povos não desenvolveram a pólvora, a gente copiou deles a pólvora. Alguns povos do mundo criaram moedas de trocas e outros não. Porque a moeda de troca é uma necessidade humana das relações sociais, comerciais, o dinheiro. Mas nem todos os povos. Tudo que existe no mundo, em sociedades isoladas, existe em algumas, em outras não. Mas a religião existe em todas. Essa seria a prova de que, de alguma forma, dentro de todos nós, há uma necessidade de encontro com esse Criador. Então, os mitos de criação, por exemplo, e o mito diluviano, a ideia de que alguém criou o ser humano, começando com um casal, e a ideia de que, num certo momento, houve um dilúvio que exterminou a humanidade e recomeçou, está presente em todos os povos do mundo. Todos os povos. Nós temos tratados antropológicos que falam sobre isso. Esses dois mitos principais estão praticamente todos os povos do mundo. Depois eu vou citar algumas frases, textos de outros povos que falam sobre isso. Então, se eu tivesse que inventar uma religião, inventar um Deus, isoladamente, em lugares diferentes, uma tribo aqui na América, por exemplo, os Incas. Se os Incas inventaram um Deus para eles, e lá na Índia, os indianos inventaram um Deus, por que em ambos os territórios, com nomes diferentes, com deidades diferentes, eles criariam a ideia de que esse Deus criou dois seres humanos? E depois que houve um dilúvio, que esse Deus exterminou a raça humana e só uma família sobreviveu. Por que dois povos totalmente isolados inventariam a mesma história? Que inclusive condiz com a história que está na Bíblia. Porque a Bíblia é o relato de um povo, que é o povo de Israel, o Antigo Testamento. Mas depois nós vamos ver que o próprio povo de Israel, nesse andar deles pelo mundo, eles se encontraram com outros povos que adoravam o mesmo Deus. Provando que Deus não estava só com o povo de Israel. Então, continuando, isso nos dá indícios de que, de alguma
parte dessa história foi sendo passada de pai para filho, durante milênios nas culturas antigas, de forma oral, passando por modificações culturais e chegando até os dias de hoje. Então tu vai ler, por exemplo, lá, o relato sumério, do povo sumério, sobre o dilúvio. Nas placas de, nós temos lá, eu não me lembro o nome agora, Gilgamesh, a Odisseia de Gilgamesh. São 500 peças de barro, escritas em escrita cuneiforme, que tem a história de um dilúvio. Daí você vai ver, na história do dilúvio deles, o barco ficou boiando 40 dias. Na história bíblica é outra quantidade de dias. O nome do Deus que eles usam é um, o nome do Deus da Bíblia é outro. O nome do personagem para eles é um, né? Upnavistal, uma coisa assim. E o nome do personagem da Bíblia é Noé. Daí você vai ver, são elementos diferentes, são nomes diferentes, quantidades diferentes. Há uma contradição? Não. Há uma história oral que foi sendo passada por milhares de anos, de pai para filho, para neto, e cada vez que vai passando muda um pouquinho. Mas os mesmos elementos de uma chuva devastadora que acabou com toda a humanidade, e um cara foi iluminado por um ser superior para construir um barco que salvou a família dele e um monte de bicho que reiniciaram a humanidade, essa história continua ali. E continua aqui na América, e continua em todos os lugares. Então essa história, ela está nas tribos mais distantes. E revela que há um passado comum em todos os povos da terra. Então essa religião como fenômeno universal, a antropologia diz que todos os povos, em todas as épocas, sempre tiveram uma forma de religião. Por exemplo, Paulo, quando chega lá em Atenas, na Bíblia, está em Atos capítulo 17, ele vai pregar na cidade de Atenas, que era, né, antiga capital da Grécia ali, né, daquele mundo grego, cidade mais importante. Tinha todo um conhecimento filosófico rolando, mas tinha muitos templos na cidade. E ele chega e diz: homens atenienses, em tudo eu vejo vocês um tanto supersticiosos. Na outra tradução diz religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, a terra e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, para que, depois ele fala, né, para que se o buscassem ao Senhor porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração, somos filhos dele. Então Paulo chega e diz assim, está vendo esse templo que vocês têm aqui, que está escrito ao Deus desconhecido? Esse é o mesmo Deus que eu estou pregando. Ou seja, os atenienses já tinham um contato com esse Deus. Depois eu vou mostrar para vocês um livro bem interessante, que é o livro de Fator Melquisedeque. E ele vai pegar textos gregos antigos para explicar por que foi feito esse templo. E a história é bem interessante, porque havia uma praga na Grécia, em Atenas, e a população estava morrendo. Então mandaram fazer oferendas a todos os deuses que eles conheciam. E a praga continuou, e as pessoas estavam morrendo, uma doença terrível. Então disseram assim, se alguém conhece um outro Deus que de fato possa nos socorrer, enviem cartas aos outros povos e peçam ajuda, se alguém poderá nos ajudar. E diz que então num barco, atravessa um homem e vem até a ilha. Até a margem onde eles estavam. E diz, olha, eu conheço um Deus. Mas então traga a imagem dele. Não, ele não tem imagem. Qual o nome dele? Ele não precisa ter um nome, porque ele é o criador de todas as coisas. O que ele quer é que você se arrependa. E esse homem anuncia isso. E eles então fazem um sacrifício de cordeiros a esse homem, a esse Deus. E então a doença cessa. Então eles fazem um templo a este Deus. Qual o nome dele? Nós não sabemos, é um Deus desconhecido, mas vamos honrá-lo sem imagem nenhuma. Vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. E quando Paulo fala isso lá nessa cidade, por que as pessoas se convertem? Porque elas conheciam a história do Deus desconhecido. Um Deus poderoso que os salvou
que salvou o seu povo décadas antes de algo terrível, mas que eles não conheciam. Então, olha como é interessante que a história cultural desses povos vai se cruzando. E vai parecendo que coisas aconteceram no passado e não foram por acaso. Esse livro aqui é o livro que eu estava falando. Don Richardson é o escritor, chama-se O Fator Melquisedeque. Este homem, ele é um antropólogo e ele é um missiólogo. Por quê? Porque ele é cristão. E ele, com as suas pesquisas antropológicas, ele vai chegar à conclusão de que o mundo inteiro está preparado para receber a boa mensagem de Jesus Cristo. Como assim? Ele vai chegar à conclusão de que Deus já falou, continuou falando e continua falando até hoje com todos os povos do mundo. E que todos têm na sua cultura algum elemento que Deus deixou para que eles esperassem um Salvador. E olha só o que este homem vai trazer nesse livro, é um livro maravilhoso. E esse título do livro, Fator Melquisedeque, se remete ao livro de Gênesis na Bíblia, quando Abraão se encontra com um homem chamado Melquisedeque. Vocês conhecem a história, né? Pode passar o próximo slide. Passa para mim. Isso. Há uma escritora chamada Angela Nattel, ela escreve numa obra chamada Análise de Obra, num texto acadêmico, ela diz o seguinte: Richardson busca mostrar a evidência de um monoteísmo, ou seja, de que todos os povos do mundo tinham um só Deus, nativo, nas crenças destes povos, bem como alguns paralelos entre essas crenças e algumas doutrinas das Escrituras, da Bíblia. Por exemplo, o conceito de Deus único, Criador do universo, a noção de desobediência original contra a divindade, a promessa de um Salvador enviado para trazer a verdade e iluminar aqueles que estão em trevas espirituais. Pode passar. Há um texto interessante na Bíblia que fala em Hebreus capítulo 1, versículo 1, quando o escritor desse livro começa a falar aos hebreus, ele diz assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus falou várias vezes, então em vários tempos, de várias formas por meio dos profetas aos antepassados. Ou seja, Deus não falou só com Abraão, Deus não falou só com os judeus, Deus não falou só com os cristãos. Deus, nessa visão, é Deus do mundo. E se revela a todos, como Paulo disse, quem quiser procurá-lo o encontrará, mesmo que tateando no escuro. Porque ele não está distante de nós. Então é interessante que ele vai falar de Melquisedeque, e ele diz o seguinte: quando Abraão, vocês vão lendo a Bíblia, né? Ele vai salvar o seu sobrinho Ló, ele faz uma guerra contra aqueles reis que tinham pegado ele como escravo. E Abraão vai lá e ele faz uma promessa para Deus, né? Pedindo a bênção de Deus. E quando ele volta, ele se encontra com um homem que é rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Só que o Deus Altíssimo está escrito na nossa versão em português. Ele é sacerdote de El Elyon, o Deus Altíssimo. Só que é interessante que Abraão chamava Deus de... Como é que Abraão chamava Deus? Yahvé, Jeová. Mas ele se encontra com um cara que é sacerdote parece que é um outro Deus, um tal de El Elyon, o Deus Altíssimo. El é Deus, Elyon, Altíssimo, do alto. E ele tem um encontro e esse sacerdote abençoa ele, e ele dá o dízimo de tudo que ele recebeu naquela guerra para esse sacerdote, demonstrando que os dois acreditavam então no mesmo Deus, cada um com um nome diferente, cada um numa cidade diferente. Peraí, o rei de um povo era sacerdote do mesmo Deus que Abraão estava falando? E eram de povos diferentes? Como é que isso se encaixa? Se encaixa com essa história antropológica e cultural.
de um Deus, né, que na visão de Richardson se apresenta a todos os povos. Está aqui nesse slide. Melquisedeque e Abraão. Olha que interessante. Ele extrai da própria Bíblia o exemplo do rei Melquisedeque, da cidade de Salém, um cananeu que adorava El Elyon, traduzido em português, o Deus Altíssimo, que era o seu sacerdote. Olha que interessante. Abraão não chega nele e diz assim: ei cara, você tem que te converter para adorar o meu Deus, Jeová, porque esse é o nome. Não, ele entende que estão do mesmo lado, que adoram o mesmo Deus, com culturas diferentes. Richardson continua, e ele conta uma história bem legal, e eu quero ler isso aqui para vocês. Diz que um missionário chegou numa cidade, lá na Índia, um povo isolado chamado Santal. E ele olhou aquela cultura daquele povo, eles adoravam espíritos, faziam oferendas para os espíritos, se cortavam para os espíritos. E ele pensou assim: pá, vai ser tão difícil falar de Jesus aqui. E diz que esse missionário começa a falar do que Deus fez, de um Deus que criou tudo, e de um Deus que enviou seu filho para perdoar os pecados, e que a boa notícia é que esse Deus aceitava os povos de volta. E diz que na hora, inclusive o sacerdote daquele povo se prostrou e disse: Thakur Gil nos aceitou de volta. Thakur Gil nos aceitou de volta. E ele não entendia quem era esse Thakur Gil. Daí ele diz assim, então daí o sacerdote disse: sente aqui que eu vou lhe contar a história do nosso povo. E diz assim: há muito, muito tempo atrás, Kolean, segundo Kolean, que é esse homem que contava, Thakur Gil, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem. Então olha a história que os Santal contam da sua narrativa. Aram era o nome desse homem. Parecido com Adão, né? Aram. E a primeira mulher, Aiô, e colocou-os bem longe, na região oeste da Índia, chamada Hiriri Pipiri. Então agora, esse é o Éden deles, tá vendo? Ali, um ser chamado Lita, tentou fazer cerveja com arroz, e depois induziu-os a tocar parte da cerveja no solo, como oferenda a Satanás. Então, para eles, a tentação não era comer uma fruta ou não, mas era tomar aquela cerveja e dar uma parte para esse espírito maligno. Haran e Aiô se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Alguma semelhança com o texto da Torá, o texto bíblico? Mais tarde, Aiô teve 7 filhos e 7 filhas de Haran, os quais se casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para a região de Kroj-Kahan, onde se tornaram corruptos. Thakur Gil chamou a humanidade de volta para ele. Quando o homem se recusou, Thakur Gil escondeu um casal santo numa caverna no monte Arata, parecido com Ararat, né? Destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para a planície de Sazambeda, campo de mostarda. Thakur Gil os dividiu ali em muitos povos diferentes. Daí a história vai continuar, não sei se eu coloquei o resto dela. Não? Passa o próximo ali. Não, volta lá. Eu cortei o texto porque era muito longo, eu vou explicar para vocês o resto. E entre esses vários povos que ele separou, tinha os Santal. Os Santal migraram para o oeste, para o leste. Só que encontraram montanhas bem altas e precisavam atravessá-las, porque onde eles estavam não tinha comida. E eles pediram a ajuda de Thakur Gil, mas Thakur Gil parece que não respondia a eles. Numa noite, apavorados, fizeram a seguinte conexão: quem está nos impedindo de atravessar são os espíritos da montanha.
Vamos então fazer um acordo. Se eles nos ajudarem a atravessar a montanha, vamos a partir de então não adorar mais Thakurgil, mas os espíritos da montanha. Então, no outro dia eles encontraram uma fenda numa rocha e atravessaram para o outro lado, onde encontraram planícies boas para viver. E então, obrigados pela sua promessa, começaram a sacrificar aos espíritos da montanha, sentindo-se então afastados de Thakurgil. E assim, há milhares de anos, vivia o povo santal. E é interessante que esse missionário, em 5 anos, diz que havia 60 igrejas já nas cidades do Santal. E que em 20 anos, hoje são mais de 2.000 igrejas nas cidades do Santal. E lá, a Bíblia deles, traduzida para a língua deles, o nome de Deus não é Jeová, é Thakurgil, o Deus verdadeiro. Porque assim é na cultura deles. Então é interessante que esses conhecimentos vão se interligando. Nós temos vários mitos da criação em povos antigos. E eu quero ver se não está na minha hora. Não, mais 5 minutos. Por exemplo, os gregos tinham a história da caixa de Pandora. Que os deuses criaram a humanidade, os homens, primeiro os homens, e depois criaram a mulher, chamada Pandora. E colocaram, por que a mulher sempre é culpada nessa história, né? Que coisa triste, em todos. Mas parece que isso também tem a ver com alguma coisa do que aconteceu de fato no passado. Não sei porquê. E daí quando os deuses colocaram Pandora na terra, deram de presente para ela uma caixa. Zeus deu uma caixa, que era um jarro. Depois foi traduzido por caixa. E ela continha todos os males do mundo. Mas a Pandora tinha uma ordem: nunca abra essa caixa. O que ela fez? Abriu. E ela deixou escapar todos os males, menos um que ela conseguiu segurar. Uma coisa ela conseguiu segurar dentro da caixa. Chamava-se esperança. A esperança estava presa na caixa. Então é interessante que essa é a história dos gregos, de como os deuses, o Zeus, que é o deus deles. Eu li um texto de um linguista interessante que fala Zeus. Fale Zeus, fale Z. Como é que a sua língua foi? Ela foi para frente. Agora fale D. Agora fale T, de Theos. Zeus, Deus, Theos. Não é meio parecido? E Zeus era considerado o Deus criador para os gregos. Há a ideia de que os gregos só adoravam inicialmente esse Deus em algumas cidades, mas depois começaram a se misturar com outras cidades que tinham outros deuses, outros nomes. Então eles misturaram para fazer acordos de governo. Então criou-se o panteão grego. Antes de eu falar sobre o que Sócrates fala, que é uma parte mais da filosofia, eu quero dizer assim, é interessante isso. Povos de lugares diferentes do mundo, com diferentes culturas, com diferentes histórias, contando uma história muito parecida. E essa realidade de haver uma busca humana por encontrar a verdade com relação ao seu Criador. No final eu vou mostrar uma frase bem interessante que vai completar isso, de um filósofo, mas é interessante. Sócrates, ele é considerado o pai do pensamento racional que nós temos hoje, o pai da filosofia, tá? De Sócrates vai sair o pensamento de Platão e Aristóteles, que são posteriores a ele, idealistas e racionalistas. Mas Sócrates, ele continha nele um conhecimento enorme. E ele criou as escolas gregas. E Sócrates era um filósofo muito inteligente. E sabe como é que Sócrates morreu? Ele morreu preso em um lugar isolado. Porque o governo da cidade dele considerou que ele estava levando os jovens para o mau caminho. Sabe por quê? Porque ele começou a questionar o politeísmo que havia. E ele começou a dizer que todos os indícios racionais levam à ideia de que há apenas um Deus, Criador de todas as coisas. Porque se tudo tem um início, o início tem que culminar em um ser. E ele começa a falar
tem um texto que está aqui, que é um texto grego, traduzido, que fala sobre uma conversa dele com um outro cara, que lá no final está o nome do cara, que é Aristódemo, e quem copiou esse texto foi Xenofonte. Ele diz assim: não lhe parece que aquele que fez os homens, desde o início lhes deu órgãos, a fim de que lhes sejam úteis? Os olhos para ver os objetos visíveis, as orelhas para ouvir os sons. Para que nos serviriam os odores se nós não tivéssemos narinas? Vocês pensaram nisso? Que a gente nem ia saber que as coisas teriam cheiro se a gente nascesse sem narina? Seria um universo que nós não conheceríamos. Porque tudo que nós conhecemos é pelos 5 sentidos que nós temos. Que ideia teríamos do que é doce e do amargo, do que satisfaz agradavelmente ao paladar, se a língua não estivesse ali para decifrar, para decidir? Não é acaso uma maravilha da providência que os nossos olhos, órgãos delicados, estejam munidos de pálpebras? Ó, a pálpebra. Que se abrem como portas quando delas precisamos e se fecham durante o sono. Cara, seria engraçado se a gente fosse que nem peixe, né? Sempre com os olhos abertos. Como é que a gente ia dormir? Detalhe, o peixe pode fazer isso porque ele está na água. Ele não precisa de colírio, ele não precisa lacrimejar, mas ele ainda tem uma camadinha, uma pelezinha por cima. Como é que é o nome daquilo, professor? Tu sabe? Tá bom. Pode passar. É que nem nós, quando perguntam as datas pra gente, professor de história, eles acham que a gente sabe todas as datas. Mas a gente sabe que tem aquela camadinha, né? Que estas pálpebras estejam munidas de cílios, que a maneira de crivos, como se fossem grades, defendem os olhos contra o furor dos ventos. Vocês já viram quando vocês estão numa ventania, o que a gente faz? A gente fecha um pouquinho os olhos e tu consegue ver tudo, mas os teus cílios protegem o teu olho de entrar o pó. Uma maravilha da providência. Depois continua. Que os sobrancelhos, esses aqui, ó, sobrancelha, se colocam como se fosse um telhado sobre os olhos, para impedir que o suor a escorrer da frente os atrapalhe. Vocês já viram que tua sobrancelha toda corre para o mesmo lado? E quando você sua, é sua, né? Sua. Você não é um tambor para soar. Quando você sua, o suor escorre para ele e para o lado. Seria engraçado se os seus cílios corressem para o outro lado e ia cair no olho. Mas é uma maravilha da providência. Depois diz o quê? Olha só, não sou eu, é Sócrates falando. Que os ouvidos recebam todos os sons e não se encham jamais. Imagina se, olha só, se tu ficar gravando no teu WhatsApp aqui, 10, 15 minutos no teu celular, daqui a pouco acabou a memória. Já viu isso? Tu fica gravando, daqui a pouco acabou a memória. E tu pode passar o dia inteiro ouvindo coisas e nunca acaba a tua memória. Coisa engraçada, né? A gente ouve e nunca enche. É disso que ele está falando. Que os dentes dianteiros, ó, esses aqui, ó, dos animais sejam cortantes e os molares próprios para triturar os alimentos recebidos dos incisivos. Que direi da boca, que destinada a receber o que excita o apetite do animal, é colocada junto dos olhos e das narinas. Imagina se a tua boca tivesse aqui, ó, no peito. Daí tu tivesse que assim, ó, olhar aqui a comida, cheirar ela e botar aqui. Depois, olha o que ele fala mais. E que as dejeções, ou seja, o teu xixizinho, o teu número 2, que excitam a aversão, tu fica enojado. Não tem elas afastados os seus canais de maneiras que se encontram distantes dos demais órgãos mais delicados. Imagina se fosse aqui debaixo do teu queixo a tua bunda. Eu sei, eu tenho um queixo meio rachadinho, mas não é uma bunda, parece, não é? Mas imagina se a bundinha fosse aqui, e tu tivesse aqui, ó, saindo e tu cheirando aquilo, não ia ser esquisito? Não é interessante, uma maravilha também da providência que está bem distante? Olha só, Sócrates fala tudo isso sem estar munido de toda a ciência moderna. Nós estamos falando de 2000 e poucos anos atrás. Ele continua.
Duvidas ainda, olha o que ele pergunta, que essas obras feitas com tanta ordem sejam produzidas ao azar ou por uma inteligência? Olha só, Sócrates dizendo, tem uma inteligência por trás do teu corpinho. E depois ele continua, percebo bem, concorda Aristodemo, olha agora a conclusão que ele faz, eu acho que é por isso que Sócrates foi preso, que considerando sob este ponto de vista, são reconhecidamente obra de um sábio artista, animado por um terno amor por suas criaturas. O cara está pregando que Deus ama a gente, sem conhecer Jesus, sem ler a Bíblia, o cara está pregando ali. Lá no livro de filosofia, Ditos Memoráveis de Sócrates, escrito por Xenofonte, um dos seus discípulos, um dos seus alunos, estudantes. Eu não vou entrar em todas essas questões aqui, desculpa, vou deixar tu fazer. Vai mais para frente, vai lá, vai, isso, tá bom. O colega já falou da arqueologia, tem muito achado arqueológico que vai, na verdade muito não, todos vão ao encontro da Bíblia. Eles não provam a Bíblia, porque não é esse o objetivo deles, mas eles não negam. Escavações no mundo todo, pode passar. Tem um livro bem legal para quem quiser adquirir, que é do Alan Miller, Descobertas dos Tempos Bíblicos. Eu acho que a gente não tem ali atrás hoje, nenhuma das duas livrarias, mas a gente consegue, né? A gente consegue trazer. Descobertas dos Tempos Bíblicos é muito legal, eu tenho esse livro, eu tirei a foto dele também amassadinho, porque é o meu, tá? Tem muita descoberta arqueológica, muita coisa legal. Essas placas de barro que eu falei para vocês, elas estão ali com um texto, inclusive traduzido. Pode passar. A questão do dilúvio eu já falei, pode passar. Eu quero, antes de concluir, só ler esse texto aqui, sobre o dilúvio, de um cara chamado Herrera. Ele foi um cara que ele veio aqui junto com os conquistadores espanhóis aqui na América. E há um estudioso que leu os diários dele e escreveu livros sobre o que ele viu aqui. E tem vários relatos interessantes. Diz assim, ó, Herrera, um dos historiadores espanhóis da América, conta que até mesmo entre os nativos brasileiros mais bárbaros, estamos falando, gente, ele está falando lá de 1700 e poucos, 1600 e poucos, quando ele veio para cá, tá? Há algum conhecimento do dilúvio que foi geral. Que no Peru, os velhos índios contavam que muito antes de existirem os incas, todas as pessoas se afogaram num grande dilúvio. Salvando-se 6 pessoas. Os progenitores das raças existentes, que se salvaram numa jangada. Que entre os Mechoanchens, cria-se que uma única família foi preservada durante o derramamento das águas numa arca, com um número suficiente de animais para repovoar um novo mundo. E o mais curioso ainda é que os antigos habitantes de Cuba costumavam contar que um velho homem, sabendo que o dilúvio viria, construiu um grande navio e entrou nele com sua família e muitos animais, e que, enfastiado com a continuação do dilúvio, mandou que saísse um corvo, o qual primeiro não voltou, alimentando-se dos corpos mortos, mas que depois voltou trazendo um galho verde. Kistner. Essa aqui é o texto que eu falei para vocês, são 500 plaquinhas que nem essa, contando a história do dilúvio. Odisseia de Gilgamesh. Esse aqui, ó, lá nos escritos, nas paredes das pirâmides, nós temos, na forma mais antiga de escrita egípcia, esses desenhos, que eram desenhos que contavam histórias, e aqui está o Upnastin, equivalente babilônico, não, desculpa, lá na Babilônia, o Upnastin, equivalente babilônico, dentro da sua arca, olha o desenho, ele dentro da arca sobrevivendo ao dilúvio. E lá no Monte Ararat nós temos fotos de satélite, porque hoje está a 7.000 metros de altura, de uma formação rochosa que tem o formato de um barco.
poderia ter surgido em torno dos restos deste barco, que teria sido a arca, que segundo a Bíblia desceu no Monte Ararat. Temos N provas da geologia, falando sobre o dilúvio, que houve sim um dilúvio. Pode passar. E aí vai as questões arqueológicas, pode passar mais um. A mesma placa. Para vocês verem como nós não conversamos. Esse aqui é o texto de Suetônio, que o colega citou antes. Pode passar. O Flávio Josefo, que o colega citou antes. Pode passar. Os pergaminhos do Mar Morto, que foram descobertos, traduzidos, e comprovam que a nossa Bíblia teve praticamente nenhuma alteração, ou coisas sem significância nenhuma. Pode passar. Não tem? Não está aí. Mais um? Acabou. Tá, eu tenho uma frase que eu ia falar para vocês, que eu esqueci de botar então ali, ou eu salvei antes de botar, que é do Agostinho. Santo Agostinho, ele é filósofo da Idade Média, e ele diz assim, o homem, o ser humano, está inquieto enquanto não se encontra com o seu Deus. Por que dessa busca toda? Por uma inquietude que há dentro de nós. Como Paulo disse, as pessoas buscam a resposta para algo. E de fato, se elas procurarem com cuidado, elas encontrarão, porque a resposta não está distante. E aqui eu volto para a minha fé, porque eu cheguei a me considerar ateu. Eu encontrei o Senhor durante a minha época de faculdade. Um professor chegou a dizer assim, tu era meu aluno mais inteligente, agora virou crente. Eu acho que eu continuei sendo o aluno mais inteligente. Talvez isso me levou a ser crente. Mas a fé é uma coisa muito profunda. E ela é racional. O segundo artigo que tem nesse livro aqui, eu escrevi, está ali dentro, fala sobre isso. A fé é algo extremamente racional. Porque você não acredita em algo que você não tem provas. Talvez você não tenha provas que você pode medir, calcular, pesar e repetir. Mas você viveu coisas que lhe levou a crer naquilo. Senão você não estaria crendo. Então quando você fala com alguém que crê, você deve respeitar muito, porque essa pessoa tem uma história que a levou a isso. Você deve respeitar a história da pessoa, a fé que ela tem. Porque, mesmo que você não acredite em Deus, porque essa pessoa tem motivos pessoais muito profundos. Interessante, né? Como a colega falou no início, Gabriela, que se nós ainda estamos vivos, ainda temos tempo de mudar, como aquele cientista. E ainda podemos encontrar nossas respostas. Muito obrigado.